Então, Professor Legiane Mirran, professor, eu queria muito, muito conversar com o senhor desde que deu aí a questão da tornozeleira do Jair Bolsonaro e tudo isso que está em torno, né? O Eduardo Bolsonaro não parou depois da tornozeleira do pai, muito pelo contrário, está disparando em todos os lugares, CNN, Globo News não, Globo News foi o Flávio que foi, mas CNN e naqueles canais mais específicos dos patriotas, e os canais lá dos Estados Unidos também. E a última ele disse que, mesmo que o caos for instalado no Brasil, e ele se referia ao caos a interdição do espaço aéreo brasileiro nos Estados Unidos, interdição do espaço aéreo estadunidense para o Brasil, e que o Trump poderia tirar todas as big techs e todas as transnacionais aqui do Brasil, seu funcionamento. Ele disse que se esse caos for instalado, pelo menos ele vai se sentir vingado, ou seja, está pouco se lixando para o gado, o que importa é ele e a família dele. Qual é a sua análise dessa questão e o quanto o senhor acha que o Trump pode ainda escalar para além da suspensão dos vistos dos ministros do STF? bom, nós falamos desde o começo, né, não subestimem a influência dessa família sobre Donald Trump, né? Não desdenhem disso, porque o Trump quer criar essa internacional fascista. Para ele criar esses pontos de apoio da extrema-direita no mundo é fundamental. E ter essa família aqui como ponto de apoio, para ele, então, ele precisa preservar a família. E para isso, ele joga fora os interesses dos Estados Unidos. E você veja que empresários estadunidenses estão extremamente contrariados, estão aí. O cidadão médio estadunidense vai pagar mais caro o seu café da manhã. O café da manhã de um norte-americano basicamente não tem leite como o nosso, né? Tem suco de laranja. E o Brasil exporta a produção norte-americana de suco de laranja ali na Flórida, não dá conta. Não tem como você aumentar 50% da produção. Não tem, já está no limite. Você pensa que eles não gostariam de aumentar? Gostariam. Mas está no limite, não tem mais terra, não é? Não tem como. Então, ao sobretaxar em 50% a nossa laranja, os produtores, os importadores de suco lá dos Estados Unidos, não tendo alternativa, e talvez não tenham mesmo, vão pagar com essa tarifa a mais. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que a garrafinha, lá é aquele pack, né? Longa vida, aquela garrafinha, aquele de papel, vai ficar mais caro nas gôndolas, né? Ou nas geladeiras. E isso vai. Outra coisa é o café. Daqueles 40 bilhões de dólares que nós exportamos para os Estados Unidos, a maioria é produto do agro. Obrigado, amor. Do agronegócio, que agora eles correram para o braço do presidente Lula para ver se o salva, né? E vai salvá-los, vou dizer para você mais uma vez. Você veja nos filmes norte-americanos, né? Eles tomam café chafé, né? E tomam aquele talagada. Toda hora aparece um ator. É combinado, né? Já aparece já dando uma caneca grande. É um chafé, mas isso tem que, mesmo sendo um café fraco, né, tem que ter pó, né? E esse café vai ficar mais caro 50%. Isso vai alterar a inflação nos Estados Unidos, né? Bem, então é um verdadeiro tiro no pé. Eu nunca vi a foto de um tiro no pé, mas deve machucar bastante lá o pé da pessoa, porque ele perfura o pé, o sapato, né? E, bom, então você veja que defendendo os interesses de uma família pessoal que sequestrou o Brasil, e o Trump defendendo os seus interesses ideológicos, aí é ideologia, não é a política. Ele pisou por cima da economia, né, e sobretaxou o Brasil em 50%. Minha opinião é que não dura muito tempo isso, por isso que ele deu esse prazo longo, 1 de agosto. Vamos ver se vai. O Brasil está reagindo
de forma brilhante e espetacular. O presidente Lula, que é um grande estadista, outro dia alguém fez um comentário assim, que o Eduardo Bolsonaro conseguiu transformar o Lula num estadista. É brincadeira, moça, você faz um comentário desse, precisar um fascistinha desse transformar o Lula num estadista. Lula é estadista há muito tempo. Então, o presidente Lula está unindo a nação. Não vai unir a nação toda, porque a nação tem os traidores da nação. E esses traidores na nação, em momentos como esse, as máscaras caem. Tem o livro do Fanon, grande. Ele nasceu, acho que na Jamaica ou no Haiti, é negro, né? E o principal livro dele é Rostos Negros, Máscaras Brancas. Isso, né? isso. É um psicanalista, psiquiatra famoso. Que... O Condenados da Terra é muito bom também, né? Esse eu não li. Muito bom, ficou especializado em tratar pessoas torturadas pelos sistemas imperialistas. Né? Então, nós temos aí essa situação em que os traidores, tem sempre os traidores, né? os partidos do Silvério dos Reis. Então você vê um cara como o que foi vice do Bolsonaro, né? Que já entrou para os traidores do ponto de vista da família Bolsonaro. Eduardo fez um ataque ao Mourão, mas o Mourão fez um discurso nacional, patriota. Não acho que ele seja um grande patriota, né? Mas fez um discurso ajustado para este momento nacional, que é a defesa da soberania nacional. Viaro, eu sou comunista há 50 anos, paguei caro por essa firmeza de princípios, tive repúblicas invadidas, como minha filha tinha meses, tive não só invadida, como preso, meus livros foram apreendidos, tive que cancelar a faculdade, olha, eu tive muitos problemas, né, na vida, mas mantive-me firme. E eu fui preso várias vezes, minhas torturas não se equiparam ao que... Porque eu entrei em 75, o choque já não era tão grande, como, né, já não se matava tanto quanto se matou antes. Mas eu quero dizer para você, o primeiro curso que eu fiz, já no primeiro curso básico você aprende a questão mais importante é a independência e soberania nacional. Coisa que dentro do Partido dos Trabalhadores são nossos amigos e nossos aliados desde 89, você sabe disso. O único partido que nunca mudou desde 89 foi o PCdoB, né? Nós sempre, e vamos de novo em 26 de novo, né? Em 30 vamos de novo, não tem alternativa, né? O PT não tem essa visão. Soberania, o conceito de anti-imperialismo, não tem essa formação. É uma social-democracia mais moderada. Tem gente de esquerda dentro do PT? Claro que tem. Tem marxista no PT. Tem gente que diz leninista, inclusive. Mas são grupos muito pequenininhos. Você viu o resultado aí da eleição do PT, né? Bom, então, mas o Lula vem paulatinamente ganhando consciência anti-imperialista. Se não diretamente anti-imperialista, Lula vem ganhando consciência da soberania nacional, de ter que enfrentar uma potência imperial para fazer valer os interesses do Brasil. Quando ele fala, nenhum gringo vai dizer o que o Brasil deve fazer, traduza essa frase para mim. Essa é a mesma frase que se eu gritar na rua, como gritei na década de 70, queimei bandeiras, Yankees go home. Eu não entro nos Estados Unidos, não posso entrar, evidente, né? Porque está tudo lá filmado. Quantas bandeiras na frente do consulado dos Estados Unidos em São Paulo, nós queimamos, né? Então, mas é a mesma coisa que o Lula tivesse queimado uma bandeira, não é? Então, as pontes estão sendo dinamitadas. Nós dinamitamos, não. Você viu o pronunciamento à nação que ele fez? 10 reuniões nós fizemos. 10! E aí o cara vem e põe uma sobretaxa de 50%.
Baseado em que motivo? Nenhum. Essa coisa do Bolsonaro é bobagem, esquece. Isso não é o mais importante, é a política, é o BRICS. E ele está radicalizando. Você viu as últimas frases que ele falou com relação ao BRICS? Eu vou destruir esse bloco. Rapaz, o presidente de uma nação não pode dizer que vai destruir outra nação ou outro conjunto de... É um bloco intergovernamental, é um bloco que reúne 11 países, que é metade do PIB da Terra, que é mais da metade da população da Terra, só 11 países. Entrou a Indonésia com 280 milhões de habitantes. Então, é um desespero do lado da família Bolsonaro, e eles não têm mais nada a perder, Viaro. Colocar ali a tornozeleira. Você viu o artigo da Miriam Leitão? Não, não vi. Bolsonaro gabaritou no Código Penal antes da prisão. O que ela quis dizer com isso? Tudo que é permitido aplicar no Código Penal para uma pessoa antes dela ser presa, o Moraes aplicou nele, meu amigo. Não pode chegar perto de não sei de onde, não pode falar com o filho, não pode fazer tal coisa, tem que chegar em casa a tal hora, não pode usar redes sociais. Rapaz, ele gabaritou. O que é gabaritar? Tudo que proíbe, medidas cautelares que o Código Penal proíbe, antes de você ir para o chilindró, ele aplicou. Eu estou achando, claro, eles estão muito cautelosos com a prisão. Como é que chama essa prisão preliminar aí? Não chama preliminar, prévia? Preventiva? Preventiva, isso, não é prisão prévia, preventiva. Eles estão muito cautelosos. Eles querem mesmo a prisão definitiva, e falta pouco, meu. E o Bolsonaro falou, eu estou aqui assim da prisão. E vem essa articulação, me dão o passaporte aqui que eu vou lá e tiro a tarifa. Rapaz, cada vez que ele abre a boca, ele se incrimina e vai se afundando. Ele e o Edu Bananinha. Então, Viaro, deixa falar, meu amigo. Eles estão se afundando. E concluo, é o desespero, é a fuga da Zambelli, é a fuga do Edu fascista, é o desespero do chefe do imperialismo que sai em defesa da família fascista, e é o desespero do Bolsonaro, que está vendo aí as coisas se aproximando. Né? Então você vê lá no Congresso, os bolsonaristas, como é que eles reagem. Eles estão isolados, porque defender as medidas da sobretaxa é entrar para a história como membro do partido de Silvério dos Reis. É indefensável. Os prêmios Nobel de Economia, Paul Krugman, Jeffrey Sachs, esses caras, ninguém está apoiando uma coisa dela, ao contrário. Então, serão esses Sóstenes Cavalcante, esses caras que vão defender uma medida contra o nosso país. O Edu Bananinha está defendendo a invasão militar do Brasil lá na Praça dos Três Poderes, na Baía da Guanabara, rapaz. Desembarcar militares para quê? Para defender a família fascista? Não, isso não vai acontecer, meu amigo. Não vai acontecer. Então, porque o Lula está com um respaldo internacional. Porque ele não é só contra o Brasil, é contra a Índia, contra a União Europeia. A União Europeia não acredita no que está acontecendo. O Canadá não acredita no que está... Mas ele é nosso amigo. A vida inteira nós fomos subordinados aos Estados Unidos, fizemos tudo o que eles queriam, agora eles metem tarifa conosco. O Japão não acredita, nós éramos uns vassalos deles. Eles agora nos metem tarifas. Então, ele está em guerra comercial contra o mundo. Está isolado. Então, quem está isolado é o chefe do império. O presidente Lula está à cavaleira. A cavaleira. É que, evidentemente, não é uma guerra. O presidente Lula não precisa estar articulando aí com chefes de Estado, preciso da solidariedade de vocês, que o Trump está para me invadir. Não vai invadir. Não vai invadir. Não vai acontecer nada. Nada. E eu aposto aqui no recuo. Recuo não será o primeiro recuo, nem será o último recuo. Ele é um inconstante. Ele tem problemas. Fora o problema lá
da pedofilia que cerca lá, né? Apareceu aí a carta dele no aniversário de 50 anos do Epstein, né? A carta e mandaram encadernar em capa de cor. Quer dizer, o cara está rodeado de problemas e acha que pode ofender um país como o Brasil. Essa É, introdução. o jornal The Guardian descobriu que o concurso de 1998, 91, perdão, que o Trump era juiz, jurado, né? Era Jurado. um, era um concurso de fachada para que milionários pudessem transar com as garotas que participavam do concurso de beleza, e eram garotas entre 14 e 16 anos.